Olá pessoal, vimos no vídeo anterior sobre algoritmos, uma estrutura de repetição chamada para, e nesse vídeo a gente vai falar sobre outra estrutura de repetição que é o enquanto. Antes de mais nada, vou sugerir aqui um problema para a gente tentar resolver e utilizar essa estrutura. Então imaginem que eu queira escrever os números de 1 a 10. Na estrutura para, nós vimos que a gente pode utilizar, por exemplo, através de um conte aqui, uma variável que vai contar, fazer essa contagem, vai ser inteiro. E no para, nós utilizamos da seguinte forma: para, conte, de 1 até 10, faça, ou seja, algumas linhas de código serão repetidas, algumas instruções serão repetidas, o que estiver dentro desse laço. Aqui eu vou dizer onde é que termina, e o que eu vou fazer é apenas escrever esses números de 1 a 10. Então aqui eu vou escrever, ou seja, eu vou exibir essa contagem, que é o conte. Então, na estrutura para, eu tenho o conte que vai iterar, ou seja, conte vai sempre ser incrementado. Vamos executar. Então, vejam que eu tenho aqui os valores de 1 a 10. Como eu poderia fazer isso com uma estrutura enquanto? Antes de mais nada, qual é a sintaxe do enquanto? Então, eu tenho aqui, enquanto alguma condição for satisfeita, faça, ou seja, repita, e o fim do enquanto. Então, as instruções estarão aqui dentro do laço, serão repetidas. Digamos que eu queira resolver esse mesmo problema, que é escrever os números de 1 até 10. No caso do enquanto, eu preciso de uma condição aqui. Então, eu vou também utilizar um contador. Então, vou utilizar conte. Vou apagar aqui o para. Então, eu vou dizer, enquanto conte for menor ou igual a 10, faça. Ou seja, enquanto essa condição for satisfeita, repita, até que esse conte chegue até o valor 10. O que acontece aqui no enquanto é que a gente não tem o incremento automático, digamos assim, desse conte, dessa variável que irá contar, que nem a gente tinha na estrutura para. Então, a gente precisa realmente incrementar essa variável. Então, inicialmente, eu vou dizer que conte vai iniciar com o valor 1. Eu quero de 1 a 10 exibir esses números. E aí, conte vai receber conte mais 1, certo? Então, conte vai ser 1. Quando a gente fizer uma soma, incrementar mais 1, conte vai passar a ser 2, vai voltar a repetição. Vamos, antes de mais nada, escrever para ver como essa estrutura de repetição ela se comporta. Então, eu vou aqui exibir o valor de conte. Vejam o resultado. Vejam que começou a ser exibido a partir do número 2. Isso porque eu incrementei conte antes de exibi-lo. Então, quando eu entrei no laço, eu fiz a pergunta, enquanto conte, ou seja, eu verifiquei se isso aqui vai ser verdade. Como conte é 1, então antes de entrar no laço, eu tenho o valor sendo atualizado aqui de conte. Conte é 1. Conte é menor ou igual a 10? Sim, é menor do que 10. Então, pode executar o laço. Conte recebeu aqui a repetição. Nesse caso, a gente precisa que conte, para que obedeça o que a gente quer que seja feito, ele seja incrementado depois da instrução ser executada. Então, aqui primeiro o conte vai ser 1, a gente vai incrementar, conte vai ser 2, vai voltar a repetição. Conte é 2, é menor ou igual a 10? Sim, entra no laço. Isso vai se repetir sempre
até que conte seja 11. Então, agora eu vou executar. De 1 a 10 foi exibido. Só que a razão de usarmos o enquanto e não o para, porque nesse caso o para seria melhor utilizado, né? A gente tem exatamente a sequência de passos que a gente precisa ser executada. O enquanto é para quando a gente não sabe quantas vezes ele vai ser executado. Então vamos imaginar um problema. Vamos imaginar um programa que vai validar uma senha. Então, minha variável senha vai ser do tipo inteiro. E eu tenho uma senha. A senha é 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto a entrada não for igual a 1, 2, 3, 4, 5, esse laço vai continuar repetindo. Então, vou dizer o seguinte. Enquanto senha for diferente de 1, 2, 3, 4, 5, faça. Então, antes disso, eu vou solicitar o valor de senha, né? A gente precisa desse valor antes de fazer a verificação. Então, eu vou solicitar digite a senha. E vou ler o valor para a minha variável senha. Então, aqui vai ser executado. O que é que vai acontecer? Enquanto essa senha não for acertada, ou seja, não for a correta, a entrada, eu vou solicitar mais uma vez. Então, eu vou exibir aqui uma mensagem. Se entrar no laço, é porque a senha é diferente para esse problema. Então, eu vou dizer o seguinte. Senha incorreta. Tente novamente. E vou ler para atualizar o valor de senha. Então, o novo valor vai ser lido para a senha. E a verificação vai estar sendo feita. Vamos executar. Digite a senha, então está sendo executada essa linha 10. Eu vou colocar uma senha errada. Então, ele vai dizer, ó, senha incorreta, tente novamente. Vou tentar. Vejam que agora eu já entrei no laço. A mensagem está sendo exibida, a instrução que está dentro do laço que está sendo repetida. E ela vai ser repetida N vezes, ou seja, enquanto essa condição não seja satisfeita. Então, eu não tenho a sequência de passos exatos, eu não tenho de 1 a 10, como a gente fez no exemplo anterior. A gente tem realmente, a gente não sabe, na verdade, a quantidade de vezes que isso vai se repetir. Então, agora eu vou acertar a senha. E o programa finalizou. Então, inclusive, vou exibir uma mensagem. Se vou colocar aqui, no caso, vou exibir a mensagem se acertar a senha. No caso, eu vou verificar aqui no final. Se senha igual a 1, 2, 3, 4, 5, então, como é um programa para validar uma senha, eu vou colocar acesso concedido. Fim sim. Se não, aliás, eu vou colocar um se não aqui. Se não, senha incorreta. Aí você pode pensar agora. Isso só vai ser executado quando sair do laço. Realmente. Então, a gente precisa de uma alternativa para sair do laço também pensando, né, nesse programa de validação de senha. Então, possa ser que eu não venha a acertar essa senha. Se não acertar, eu quero sair desse laço. Como eu não tenho um controle, no caso, eu não tenho uma sequência, uma execução, a quantidade de passos que vai ser executado, ou seja, a quantidade de vezes que esse laço vai repetir, eu vou dizer o seguinte. Senha incorreta, tente novamente, ou digite 0 para sair. Então, aqui eu já vou adicionar mais um elemento a essa minha condição aqui. Então, enquanto senha for diferente da senha correta e
senha for diferente de 0, ele vai repetir. Ou seja, a partir do momento que eu inserir um 0 aqui dentro, ou seja, senha receber 0, ele vai voltar aqui. Quando ele voltar, ele vai perguntar, enquanto senha, no caso, senha vai ser igual a 0. E aí já não vai ser validada essa instrução, ou seja, não vai ser verdade. Que senha vai ser diferente porque a gente vai digitar 0. Então, vou executar mais uma vez. Colocar senha incorreta. Vou digitar 0 para sair. Colocou senha incorreta, né? Eu digitei 0 para sair. Então, vou executar mais uma vez. Agora, acertando a senha. Veja que nesse caso eu nem entrei no laço, porque eu já coloquei a senha correta. Então, linha 10 e 11 foi executada, verificou que senha era igual ao que havia sido estipulado aqui, colocado como a senha correta. Então, ele nem entrou no laço. Ele só vai entrar no laço se senha for diferente de 0 e diferente de 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, para a gente comparar com o outro laço, que é o para, esse tipo de problema não poderia ser resolvido no para. Por quê? Eu teria que estabelecer a quantidade de vezes que ele iria repetir. Então, não tem uma condição lá na minha estrutura, né? Na estrutura da repetição para. A condição só vai ser possível aqui no enquanto. Então, para diferenciar, a gente vai utilizar o para quando eu souber realmente a quantidade de vezes exata que esse laço irá se repetir. E quando eu não tiver a quantidade de vezes, ou quando eu for utilizar alguma condição, fazer alguma comparação, eu vou utilizar o enquanto. Ou seja, a repetição depende de algum valor que vai ser verificado. Ok? Então, por esse vídeo é isso. Até o próximo.